escola rural, o que vem na cabeça quando a gente ouve esse termo? Provavelmente uma casinha simples, né? Isolada, mas olha, essa imagem, por mais comum que seja, esconde uma das lutas políticas e pedagógicas mais intensas aqui no Brasil. Então, bora entender isso melhor. Pois é, a pergunta parece fácil, mas a resposta... a resposta é bem mais complexa. Porque não é só sobre o interesse da escola, sabe? A gente está falando aqui do centro de uma briga por identidade, por conhecimento e, no fim das contas, pelo futuro do campo no Brasil. E aqui está o pulo do gato para entender essa história toda. De um lado, a gente tem o que se chama de educação rural. É o modelo tradicional, aquele que olhava para o campo e via um lugar atrasado, que precisava ser corrigido com o jeito da cidade. Agora, do outro lado, nasce a educação do campo. E olha, isso aqui não é só um nome diferente, é uma outra lógica. É um movimento que bate o pé e diz não, o campo é um lugar de vida, de cultura e, o mais importante, de conhecimento próprio. E o mais interessante é de onde essa ideia veio. Esquece gabinete de ministério, esquece sala de aula de universidade. Essa nova educação nasceu do chão batido, da poeira, de debaixo da lona preta dos acampamentos de gente que lutava por um pedaço de terra. Nasceu da pura necessidade. Essa caminhada foi longa, viu? Tudo começou lá nos anos 80, com aulas improvisadas, literalmente no meio da luta pela terra. Daí, a coisa evoluiu para algo mais estruturado, que foram as escolas itinerantes. Mas o grande marco, o momento em que tudo se consolidou, foi em 1997, no primeiro ENERA, o Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária. Ali, a coisa virou um movimento nacional de verdade. E o que eram essas escolas itinerantes? O nome já diz tudo, né? Eram escolas que andavam junto com as comunidades. Onde o acampamento ia, a escola ia atrás. Como o Estado muitas vezes não chegava lá, o próprio movimento social deu um jeito de garantir que as crianças não perdessem o direito de estudar enquanto as famílias lutavam por terra. Mas o mais incrível era a filosofia por trás. A educação ali não era uma coisa separada da vida. Não era para sentar e decorar. Aprender matemática tinha a ver com dividir a terra. Aprender ciências tinha a ver com a plantação. Tudo estava conectado com o dia a dia, com a luta, com o trabalho coletivo. A sala de aula, na prática, era o próprio acampamento. Ok, então a gente já entendeu que não é só o endereço. Mas o que então define uma escola do campo? Agora a gente vai mergulhar nos princípios que estão por trás disso. E, de quebra, derrubar alguns mitos. Pois é, acredite se quiser. Uma escola pode estar no meio de uma cidade e ser considerada uma escola do campo. Como assim? É que a lógica é outra, é bem mais profunda do que só olhar o mapa. O que define tudo, na verdade, é a identidade da escola. Primeiro, o projeto político-pedagógico tem que ser construído junto com a comunidade. Não é algo que vem pronto de cima para baixo. Segundo, o que se ensina tem que ter a ver com a vida daquele lugar. Falar de agroecologia, de sustentabilidade. Terceiro, a gestão é democrática, com a participação de todo mundo, das famílias, da comunidade. A ideia é que a escola é da comunidade, e não o contrário. Quer um exemplo bem prático de como isso funciona? Pensa no calendário escolar. O calendário urbano tradicional muitas vezes não faz sentido nenhum no campo. Tem época de colheita, de plantio. Então, o que a educação do campo faz? Ela inverte a lógica. O calendário da escola se adapta ao calendário da roça. As férias podem ser na época da colheita, por exemplo. E isso não é só um detalhe, é um ato político. É um jeito de dizer que o tempo e o saber do campo são respeitados. Tudo isso é muito bonito, né? É um direito, um modelo de educação super inovador, mas a realidade é que a educação do campo vive sob ataque. É uma luta bem desigual, com consequências que são, sinceramente, devastadoras. Olha só esse número. É para parar e pensar. 104.385 escolas do campo foram fechadas no Brasil nas últimas 2 décadas. Isso não é só um número. É mais de 100 mil comunidades que perderam seu espaço de encontro, de cultura, muitas vezes o coração da vida social do lugar. E não pensem que isso é coisa do passado, não. É uma tendência que continua firme. Se a gente olhar os dados, de 97 a 2018 foram 80 mil. Mas mais recente, entre 2018 e 2021, foram mais de 4 mil escolas fechadas. É um processo contínuo, sistemático. Essa política tem até um nome oficial, nucleação. A desculpa é economizar, otimizar. A ideia é fechar as escolas menores, que estão lá na comunidade, e juntar todo mundo numa escola polo, um escolão, que geralmente fica bem longe, às vezes na cidade. E qual o resultado disso na prática?
Criança acordando de madrugada, pegando ônibus por horas e, o pior, perdendo a conexão com a sua própria terra, com a sua comunidade. Essa citação da Roseli Caldars é perfeita para a gente entender o que está em jogo. Ela diz que a educação do campo se contrapõe ao modelo do agronegócio. Ou seja, essa briga não é só por causa de dinheiro. É um choque entre dois projetos de país, dois projetos para o campo. De um lado, um que valoriza a comunidade, a agricultura familiar. Do outro, um modelo que vê o campo só como um lugar para produzir commodities em larga escala. Mas mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa luta, existe um símbolo que é pura força. Um símbolo que resume o espírito de resistência e de esperança desse movimento. É o girassol. Pensa na planta. Ela está sempre buscando a luz do sol, né? E ela não faz isso sozinha. É o campo inteiro de girassóis se movendo junto. É exatamente essa a ideia. O girassol virou o símbolo da educação do campo porque representa essa busca coletiva das comunidades pela luz do conhecimento, pela dignidade. É um símbolo de vida e, por que não, de teimosia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no final. A educação do campo não foi um presente, foi um direito conquistado com muita luta. A questão que fica no ar é como a gente faz para proteger um direito que foi conquistado a tão duras penas? Como garantir que esse direito não só sobreviva, mas que continue florescendo, como um campo de girassóis, mesmo diante de tantos desafios?